da Dai, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo a mais um Café com a Dai. Eu tenho uma pergunta para te fazer. E você, já se sentiu culpado por alguma coisa? Tá carregando alguma culpa na sua vida? Fica ligado que o Sala de Casa com a Dai tá começando. Então, gente, hoje eu trouxe um tema muito interessante para o nosso Café com a Dai, que é se livrando da culpa. Bom, gente, eu conheço muitas pessoas, né, que realmente vivem carregando um fardo, um peso, um sentimento de culpa horrível para sua vida. E isso realmente faz com que as pessoas se sintam longe de Deus, se sintam com um fardo pesado, se sintam tristes, amarguradas, achando que Deus não as ama, porque elas ficam carregando o sentimento de culpa. E eu queria perguntar pra você, você tem se sentido assim? Você já se sentiu assim, com um sentimento de culpa horrível, achando que Deus não te perdoou, achando que Deus não olha pra você porque você fez uma coisa ruim, ou fez uma coisa desagradável, não sei, já se sentiu assim? Eu já me senti assim, gente. É muito ruim quando você se sente culpado, sabe? Quando você carrega o sentimento de culpa. Mas eu trouxe uma boa notícia pra você. Nessa segunda, Deus quer nos ensinar a se livrar dessa culpa. Sabe por quê? Porque quando Deus morreu na cruz por mim e por você, Ele levou sobre Ele todo o nosso fardo. Pra que a gente hoje vivesse livre, vivesse em paz e literalmente deixasse essa culpa pra lá. E à luz da palavra eu vou mostrar pra você como Deus deseja que a gente viva sem culpa. Então já prepara o seu café, prepara o seu suco, traz pra frente da televisão, pra frente do celular, porque hoje Deus vai te ensinar a se livrar da culpa. Bom, gente, à luz da palavra de Deus, eu queria falar pra você sobre uma história e sobre outro texto bíblico, tá? A história que eu vou falar pra vocês hoje é sobre a história de Judas. Tá lá em Mateus, capítulo 27, do 1 ao 5. Bom, gente, Judas traiu Jesus, né? E aí, depois que ele traiu Jesus por aquelas moedinhas de prata, ele se sentiu super culpado pelo que aconteceu. E mesmo depois que ele foi lá tentar devolver as moedas, e as pessoas não aceitaram as moedas, ele ficou com aquela culpa no coração e foi lá e se suicidou. Talvez você esteja vendo o vídeo e me perguntando, poxa, Dani, mas Judas traiu Jesus, ele tinha que se sentir culpado. Gente, ele poderia até ter se sentido culpado, mas desde o momento que a gente se arrepende verdadeiramente, Deus nos perdoa. Sabe, se Judas tivesse ficado vivo e se arrependido verdadeiramente, Jesus teria perdoado ele. Mesmo que para isso ele devesse enfrentar as suas consequências daquele erro. Há uma diferença muito grande entre consequência e entre culpa. Culpa é aquilo que você carrega assim de peso, literalmente, que você acha que Deus não te perdoou, sabe? Às vezes a pessoa te perdoou, mas você não se perdoa e você fica com aquele sentimento de culpa. Judas, se ele tivesse pedido perdão a Jesus, Jesus teria o perdoado. Mas aquele sentimento de culpa que ele ficou carregando fez com que ele se matasse. Quantas pessoas têm se matado aí com esse sentimento de culpa, carregando o sentimento de culpa? Deus quer que você se livre dela nessa segunda-feira. Eu queria ler um texto com você que está lá em Hebreus. Abra sua Bíblia aí. Está em Hebreus 10, do 17 ao 26, tá? Eu vou ler só um pedacinho, mas você pode ler tudo na sua casa, tá bom? Bom, diz assim, vamos ver? Depois ele diz, não lembrarei dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Sabe o que isso significa, gente? Que quando a gente se arrepende de verdade, entrega a nossa vida para Jesus e realmente se arrepende dos nossos pecados, Jesus não lembra mais. Ele tá falando, olha, não precisa mais de nenhuma oferta, não precisa você pagar por isso. Porque quando eu morri na cruz do Calvário, eu já levei esse fardo, já levei essas culpas. Basta você se arrepender verdadeiramente. Então, a primeira verdade que eu queria ministrar na sua vida, hoje, nessa segunda-feira, é o seguinte. Para você se livrar da culpa, você precisa entender que Jesus não lembra dela. Você tá aí martelando na sua cabeça, lembrando dela todo dia, né? Mas Jesus não lembra, ele já esqueceu. No texto de Hebreus diz isso. Que ele não lembra mais das maldades, ele não lembra mais daquilo que está errado. Se você se arrependeu, você precisa entender que Deus não se lembra. Jesus quer que você se arrependa. Então, se você está arrependido mesmo, se você carrega esse sentimento de arrependimento, show de bola, ó.
É isso aí, você precisa se arrepender. Jesus deseja que você tenha um coração o quê? Sincero diante dele, gente. Olha, às vezes você carrega um sentimento de culpa, né? Mas é aquele sentimento de culpa que se você tiver a oportunidade, você faz tudo de novo. Isso não é sinceridade diante de Deus. Sinceridade é quando você tem aquele coração entendendo, eu não iria fazer aquilo nunca mais na minha vida. Então, tenha um coração sincero diante do Senhor, sabe? Eu quero ir para a terceira verdade. A terceira verdade está lá no versículo 22. Vamos ler comigo? Diz assim: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado e com água pura. Gente, para você se livrar da sua culpa, você precisa entender que Deus já limpou você, sabe? Ele realmente não está se lembrando daquilo que você está remoendo aí no seu coração. O texto diz: se achegue para Deus com um coração que é sincero e limpo de culpa. Limpe a sua culpa. Permita que o Espírito Santo do Senhor dê uma nova oportunidade para você, te limpando nessa segunda-feira, mostrando para você que você não é culpado, que aquilo que você fez se arrependeu, Jesus já esqueceu e está te dando uma nova oportunidade. Quarta verdade. Essa verdade, gente, é uma reflexão para você. Lá no versículo 26 que eu vou ler, diz assim: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Sabe o que Deus está falando? Que Ele sonda o nosso coração. E que a gente não deve ficar pecando de propósito. Gente, às vezes nós carregamos uma culpa por algo que aconteceu e Deus quer limpar literalmente. Mas isso não significa que a gente vai ficar pecando toda hora e vai ficar falando: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Deus sonda o seu coração. Então, se você tem essa intenção, Deus está falando: olha, não tem sacrifício para isso. Porque o meu sacrifício foi para livrar você do pecado, do erro, da culpa, mas daquilo que realmente te fere, que faz com que você não queira fazer mais. Se você está pecando assim direto, ou já está planejando o pecado na sua vida, Deus está falando: olha, para isso, não foi para isso que eu sacrifiquei o meu filho, não foi para isso. Não foi para isso que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado para que a gente viva uma nova vida, uma vida literalmente sem culpa, sem essas coisas erradas que a gente faz. Então não fique premeditando o pecado para depois fingir que se arrepende com Deus. Não, se arrependa de verdade. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente não precisa carregar culpa e pode ter certeza que Deus não fica pensando no nosso erro. Ele esquece e nos dá uma vida nova. Deus quer te dar uma vida nova e quer que você se livre de toda a culpa. Eu profetizo a sua liberdade em nome de Jesus. Deus te abençoe.